A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje no livro de Jó, no capítulo 14. Leremos a partir do versículo 7. Porque há esperança para a árvore que for cortada. Ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer no pó, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como uma planta. Irmãos, em determinados momentos na palavra, Deus retrata o homem como uma árvore. Por isso também Jesus veio como carpinteiro, para tratar dessa madeira, para usar a madeira da árvore, para utensílios que sejam proveitosos para aqueles a que obtiverem. E Deus retratou aqui, nesse momento, o sofrimento de Jó, a luta de Jó em todo o seu livro. Mas o interessante é que quando Satanás afronta Jó, afronta a Deus em relação ao seu servo Jó, em nenhum momento Deus fala daquilo que Deus fez por ele, da prosperidade que Deus deu para ele, mas ele vai falar as características de Jó, que ele era um servo, que ele era íntegro, temente a Deus. Porque Satanás questionou a Deus acerca dos bens que Deus deu a ele. Mas Deus não queria saber dos seus bens, mas do que chamou a atenção de Deus foi quem Jó era. Então Deus não quer saber dos seus bens materiais, Deus não dá o valor que muitas vezes o homem coloca nos bens materiais. Deus dá valor a quem você é, Deus olha quem você é, Deus olha o caráter que você tem, a personalidade que você tem e como você a cada dia está se parecendo mais com Ele. E muitas vezes nós vamos ver que, apesar do sofrimento, da luta, da dor que Jó passou, ele nunca abandonou a Deus. E Deus vai aqui dizer, porque há esperança para a árvore que for cortada. A árvore que é cortada, ela não se corta sozinha. Nenhuma árvore se corta sozinha, nenhuma árvore se derruba sozinha. Essa árvore, até ela cair, ela levou uma machadada, ela foi empurrada por alguém, por algum utensílio. De alguma forma, ela caiu. E muitas vezes nós só damos atenção nesse versículo para a árvore cortada, ou seja, para a árvore caída, para a árvore morta. Mas essa árvore, antes de ser uma árvore, ela foi uma semente. Ela foi uma muda. Ela cresceu. Ou seja, ela teve a sua vivência, as suas experiências. Ela deu frutos em algum momento. Em algum momento essa árvore serviu bem a alguém. Ela deu sombra a alguém. Ela deu frutos a alguém. Ela foi usada por alguém de alguma maneira. Mas agora ela foi cortada. Mas Deus vai dizer que ainda que ela foi cortada, há esperança. Muitas vezes nós dizemos que a nossa vida acabou, que chegou o fim, que não tem mais jeito. E que somos desvalorizados. Em algum momento você serviu. Em algum momento nós fomos úteis para alguém. E Deus está dizendo hoje que há esperança para você. Ainda que tenham te cortado, ainda que tenham te tratado mal, ainda que não tenham dado valor às suas emoções, ainda que não tenham, muitas vezes, te regado da forma correta, ou te usado da forma correta, ou terem te dispensado, de terem te cortado da vida de alguém, ou da vida da igreja, da vida do seu cônjuge, do seu meio familiar, do seu relacionamento. De alguma forma você foi cortado, mas Deus vai dizer que ainda há esperança. Onde está a tua esperança hoje? Onde está a nossa esperança hoje? Ela está baseada em quê? Em quem? Nós precisamos basear a nossa esperança em Deus. Porque Deus vai dizer também que a raiz da árvore, ela se envelhece, mas ela não morre. E Provérbios vai dizer que a esperança tardia, ela enfraquece o coração. Muitas vezes a raiz, ela está velha, porque se passou o tempo. Você esperava que a bênção fosse chegar naquela hora, você esperava que fosse acontecer daquele jeito. Você esperava que Deus fosse te responder naquela hora. E nisso você esperou,
e o seu coração ficou fraco. A sua esperança ficou fraca, a sua fé ficou fraca. E de repente foi nesse momento que a árvore caiu. Porque quando a raiz está fraca, de onde ela leva nutrientes, a raiz leva nutrientes para toda a árvore. Então você vai entender que muitas vezes situações foram cortadas da sua vida, situações foram derrubadas por alguém, você foi cortado de alguma forma e hoje pode estar sangrando, hoje pode não estar conseguindo brotar, mas Deus vai dizer que ainda que se for cortada, ela vai se renovar. Saiba que Deus te trouxe aqui para que você pare de simplesmente olhar para aquilo que foi cortado, para aquilo que foi perdido, para aquilo que foi depreciado. Porque para uma árvore cair são muitas machadadas. Então muitas vezes para nós chegarmos na situação que chegamos, foram muitos desapontamentos, foram muitas decepções, foram muitas dores, foram muitos descasos. Mas saiba que Deus está vendo tudo, Deus viu tudo. E é o cheiro das águas, a esperança, o cheiro das águas, porque a raiz, ela envelhece, mas ela não morre. Então a raiz, o que ela faz? O mínimo de umidade, ela procura água. Ela procura água para novamente voltar a crescer. Então começa hoje que as tuas raízes venham procurar água, venham procurar palavra, venham procurar oração, venham procurar louvor, venham procurar adoração, venham procurar presença nos cultos, que a tua raiz não envelheceu, ela sabe onde encontrar água, ao cheiro das águas. Mas hoje Deus não quer que simplesmente a sua raiz chegue às águas, mas Ele quer trazer água até as tuas raízes. Ele quer trazer esperança. Há esperança ainda. Você pode olhar hoje para o teu marido bêbado num canto, você pode ler essa palavra e dizer a esperança. Você pode olhar hoje para o teu relacionamento que praticamente acabou e dizer a esperança. Você pode olhar hoje para a tua família despedaçada, destruída e dizer a esperança. Porque você está plantado junto a ribeiros de águas. Porque você está plantado junto à fonte de águas vivas, que é Jesus. Deus hoje quer dizer para você que há esperança. Mas, irmão, você não sabe aonde chegou, aonde eu cheguei, o que eu passei, o que eu vivi, o que falaram. Deus está dizendo que há esperança, depositando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não estejais inquietos por coisa alguma, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há esperança. A sua raiz ainda está plantada. Muita coisa pode ter caído, pode ter desmoronado, mas há esperança. Nós precisamos tomar uma atitude, muitas vezes irregar. Nós precisamos tomar uma atitude, muitas vezes ir arar a terra. Nós precisamos tomar uma atitude e lá naquela árvore que está caída, ver se há possibilidade ainda de fazer muda. Se aquele fruto que essa árvore deu, pega a semente e planta de novo. Porque você deixou uma semente muitas vezes no coração de alguém, na vida de alguém, que agora essa semente vai germinar dentro dessa pessoa, dentro do coração dela, e muitas vezes ela vai ser usada por Deus agora para te levantar. Você usou para levantar ela, agora ela é usada para te levantar. Mas lembre, há esperança, a tua raiz ainda está plantada. Você ainda está vivo. Deus ainda não se esqueceu de você. Glorifique o nome do Senhor, porque há esperança.